A reencarnação, capítulo 21 do livro Sim é Inferno, Sim é Diabo, Sim a Karma. Amigos meus, reunidos agora, vamos estudar a lei da reencarnação. Espero que todos vós tireis o maior proveito destas conferências. É urgente que, em conjunto, tratemos de compreender, de forma íntegra, o que é esta grande lei. Certamente, a palavra reencarnação é muito exigente. Recordemos as 10 reencarnações de Vishnu, o Cristo cósmico. Krishna, o grande avatar hindu, nascido uns 1000 anos antes de Cristo, jamais disse que todos os animais intelectuais que povoam a face da Terra se reencarnariam. Ele afirmou de forma enfática que só os Budas, os grandes deuses, os Devas, os reis divinos, etc., se reencarnam. Entrando nós de forma mais detalhada no estudo da lei da reencarnação, podemos dizer com inteira claridade que não é possível a reencarnação daqueles que não possuem uma individualidade sagrada. Inquestionavelmente, só os indivíduos sagrados se reencarnam e, por isso, no Tibete secreto foram celebradas sempre as reencarnações humanas com grandes festas religiosas. Em nome da verdade, quero afirmar, claramente, sem rodeios, a crua realidade de que unicamente se faz possível a reencarnação ou reincorporação das almas quando se possui o embrião áureo, a flor áurea. Analisando esta questão com grande detenção, vimos a entender que tal embrião deve ser fabricado de forma deliberada à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. Dentro do terreno meramente retrospectivo, descobrimos a origem de todos esses elementos infra-humanos, entre os quais está enfrascado o material psíquico ou matéria-prima, mediante a qual é possível elaborar a flor áurea, o embrião áureo. Já sabemos porque assim o explicamos aqui, em outras conferências, que num remoto passado a humanidade desenvolveu em seu organismo o abominável órgão condatiguador, a cauda satânica. Quando a humanidade perdeu tal órgão, ficaram nos 5 cilindros da máquina orgânica, mente, emoção, movimento, instinto e sexo, as más consequências do citado órgão. Indubitavelmente, esses péssimos resultados vieram a constituir uma espécie de segunda natureza subjetiva e inumana que todos os animais racionais carregam dentro. É inquestionável que entre essa dupla natureza ficou enfrascada a essência, a matéria-prima com a qual devemos elaborar o embrião áureo. Dissolver tais agregados subjetivos e infra-humanos é vital quando se trata seriamente de elaborar a flor áurea. Em outros tempos, quando os péssimos resultados do abominável órgão condatiguador não se haviam desenvolvido especificamente, foi possível apelar ao fator íntimo que origina os impulsos da fé, da esperança e do amor, para motivar a força ou forças que poderiam desintegrar elementos subjetivos incipientes. Desafortunadamente, aquele básico fator de tais impulsos citados passou por diversos processos degenerativos, devido ao desenvolvimento exorbitante das más consequências do abominável órgão condatiguador. É certamente doloroso que aquele fator originador dos íntimos impulsos relacionados com a fé, a esperança e o amor se houvessem degenerado radicalmente. É por esse motivo que temos que apelar, agora, ao único fator que ainda não se perdeu. Quero referir-me de forma enfática à essência, ao material psíquico, que é certamente o fundamento, a base de toda nossa organização psíquica. Liberar tal essência é urgente, inadiável e impostergável se queremos elaborar seriamente a flor áurea, o embrião áureo. Desgraçadamente, essa matéria-prima, este material psíquico, não toma parte nas atividades rotineiras de nosso mal chamado estado de vigília. É lástima que esse fator sobre o qual estão estabelecidos todos os processos psíquicos se encontre enfrascado nas zonas subconscientes. Conseguir que tal fator saia do estado meramente subjetivo para manifestar-se de forma autoconsciente e objetiva dentro de nossas atividades da vida diária é vital, urgente, necessário. É, pois, o ego, com todos os seus agregados psíquicos, essa dupla natureza anti-humana, esse apêndice infra-humano, dentro do qual está engarrafada a consciência. Se queremos possuir uma individualidade sagrada, devemos apelar ao bisturi da autocrítica,
para fazer a dissecação de todos esses falsos valores que constituem o mim mesmo. Falou-se muito sobre compreensão criadora. É indispensável conhecer de forma íntegra, unitotal, todos os defeitos psíquicos que possuímos. Compreender intelectualmente não é tudo. É indiscutível e irrefutável que qualquer defeito psicológico se processa em 49 níveis subconscientes e infraconscientes e até inconscientes. A compreensão em tal ou qual nível não é suficiente. Necessita-se, com urgência, entender a fundo nossos defeitos. Faz-se indispensável perfurá-los, se é que realmente queremos exterminá-los, aniquilá-los. No entanto, a compreensão criadora, apesar de ser urgente e inadiável, não é tudo. Nós, os gnósticos, vamos muito mais longe. Queremos capturar, aprender o profundo significado daquilo que compreendemos integralmente. Não é possível originar aqueles impulsos íntimos que provocarão mudanças radicais em nossa psique quando não conseguimos capturar o profundo significado de tal ou qual defeito psicológico. Obviamente, nós viemos a ficar devidamente preparados para tal ou qual mudança íntima quando compreendemos este ou aquele erro de nossa psique. Depois vem a eliminação e, então, apelamos para forças de tipo superior. Alguém poderia, por exemplo, ter compreendido o defeito da ira e até poderia ter se dado ao luxo de capturar seu profundo significado e, no entanto, continuar com ela. Eliminar é diferente, porque a mente pode provocar diversos modos de ação. Pode rotular os defeitos, passá-los de um departamento a outro do entendimento, porém não pode alterá-los fundamentalmente. Necessitamos apelar a um poder superior à mente, se é que queremos extirpar defeitos. Afortunadamente, tal poder existe. Quero referir-me agora ao fogo serpentino, a esse fogo sagrado que se desenvolve normalmente no corpo do asceta. Se dito poder ígneo pôde, no passado, dividir os hermafroditas divinos em sexos opostos, é ostensível que também pode extirpar de nossa psique os elementos inumanos que, como apêndice, constituem em nós uma dupla natureza esquerda, sinistra, terrivelmente perversa. Já dissemos, em nossa obra intitulada O Mistério do Áureo Florescer, que, com os primeiros percentuais de essência liberada, se formava a pérola seminal. Já afirmamos em tal obra que, à medida que os distintos elementos subjetivos do próprio homem são reduzidos à poeira cósmica, a pérola seminal se desenvolvia, convertendo-se num embrião áureo. Eis aí o mistério do áureo florescer. O modus operandi o expliquei demasiado, tanto nessas conferências como em meus passados livros. Então disse que devemos aprender a dirigir esse fogo serpentino ou raio do Kundalini contra tais ou quais agregados inumanos, a fim de pulverizá-los com o propósito de liberar a essência. Expliquei que, precisamente na frágua acesa de Vulcano, tínhamos a oportunidade de trabalhar com a lança de Aquiles. Só com a asta santa, emblema vitorioso da eletricidade sexual transcendente, podemos desintegrar defeitos de tipo psicológico. Quem possua um embrião áureo, quem o tem elaborado mediante trabalhos deliberados e mortificações conscientes, tem direito a se reencarnar. É evidente que a flor áurea nos confere a individualidade sagrada. É indubitável que o embrião áureo vem estabelecer, em nós, um completo equilíbrio entre o espiritual e o material. Aqueles que ainda não possuem tal embrião retornam, reingressam, reincorporam-se em novos organismos, porém não se reencarnam. Distingue-se, pois, entre reencarnação e retorno. Raros são os que se reencarnam, milhões os retornam. Pergunta: mestre, poderia dizer-nos quando se desenvolveu na humanidade o órgão cundatiguardor e com que propósito? Resposta: com maior prazer vou dar resposta à pergunta que nossa irmã secretária formulou. Durante a época do continente Mu, ou Lemúria, situado, como já dissemos em passadas conferências, no Oceano Pacífico, foi necessário o desenvolvimento de tal órgão, com o propósito de dar estabilidade à crosta geológica da Terra. Como a máquina humana transforma automaticamente as energias cósmicas
para retransmiti-las às camadas interiores do organismo planetário em que vivemos. Qualquer mudança que se opere em tais máquinas origina determinados resultados no interior do nosso planeta Terra. Foi então, por aquela época, faz uns 18 milhões de anos ou algo mais, que os cosmocratores deixaram plena liberdade ao Lúcifer interior de cada qual, a fim de que se desenvolvesse essa cauda dos símios, esse abominável órgão articulador em cada organismo humano. Indubitavelmente, com tal proceder dos cosmocratores, alterou-se a transformação energética no interior humano, originando resultados magníficos para a crosta geológica do mundo, pois esta se estabilizou, porém sinistros para a humanidade. Muito mais tarde no tempo, os deuses eliminaram do organismo o apêndice nefasto, porém não puderam eliminar suas consequências, pois essas, como já dissemos, converteram-se numa segunda natureza inumana e perversa dentro de cada um de nós. Pergunta: mestre, então os cosmocratores tiveram a culpa das consequências inumanas que hoje carregam a humanidade em seus organismos? Resposta: essa pergunta me parece interessante. Os deuses que nisto interviram cometeram alguns erros de cálculo e por tal motivo tiveram a culpa. Quero que os senhores saibam que os deuses também se equivocam. É claro que, no futuro dia cósmico, esses inefáveis terão que pagar seu correspondente karma cósmico. Pergunta: sendo a essência o único que constitui nossa organização psíquica, diria o senhor, mestre, que afortunadamente não se perdeu? Quer isso dizer que haveria perigo de que se perdesse a essência? Resposta: com maior prazer vou responder a pergunta do cavalheiro. Com todo respeito, permito-me dizer ao auditório que me escuta que a pergunta está um pouco mal formulada. Não disse que a essência seja nossa organização psíquica, só quis afirmar que esta é o fator básico de toda a nossa organização psíquica, e isto é um pouco diferente. Ostensivelmente, não é possível que a essência se perca, por isso afirmo que é o único fator que, afortunadamente, não se perdeu. Ainda que a essência, enfrascada no ego, tivesse que involucionar no tempo dentro dos mundos infernos, é evidente que jamais se perderia, porque, dissolvido o ego, ela ficaria livre e disposta, como já dissemos, tanto para entrar em novos processos evolutivos. Pergunta: venerável mestre, faz o senhor finca-pé não somente na compreensão, senão em descobrir o profundo significado de nossos defeitos psicológicos. Eu entendo que a compreensão tem por objetivo identificar esses defeitos e o profundo significado tem por objetivo descobrir o dano que o defeito nos pode causar como obstáculo para a nossa autorrealização. Estou certo? Resposta: a pergunta que saiu do auditório vale a pena ser respondida. Compreensão não é identificação. Alguém poderia identificar um defeito psicológico sem havê-lo compreendido. Distingamos, pois, entre compreensão e identificação. Isso da compreensão é muito mais elástico. Os graus de compreensão variam. Pode que hoje compreendemos tal ou qual coisa de certo modo e, de certa maneira, de forma relativa e circunstancial, e amanhã compreendamos melhor. A compreensão do profundo significado de tal ou qual defeito só é possível mediante todas as partes de nosso ser íntegro. Se algumas partes de nosso ser capturaram o profundo significado, mas outras partes de nosso próprio ser não o capturaram, então o significado íntegro e profundo tampouco foi apreendido unitotalmente. Sobre aquilo que é o profundo significado, sobre seu sabor específico, não devemos formar preconceitos. O que é o significado profundo de tal ou qual erro, só podemos vivenciá-lo diretamente no momento preciso, no instante adequado. É por isso que, de modo algum, poderíamos formar ideias preconcebidas sobre aquilo que poderia ser o profundo significado de nossos erros psicológicos. Pergunta: obrigado, mestre, por essa explicação, a qual nos revela que a compreensão realmente é uma função da mente e o profundo significado uma função da consciência. Isto é correto? Pergunta: amigos, a mente com todos os seus funcionalismos é feminina, receptiva.
absurdo torná-la positiva. Nécio seria elaborar ideias, preconceitos, teorias. Sendo, pois, a mente um instrumento meramente passivo por natureza, não poderia por si mesma ocupar o posto da compreensão. Distinguam os senhores entre o que é a compreensão e o que é o instrumento que usamos para nos manifestar no mundo. Obviamente, a compreensão pertence mais à essência, aos funcionalismos íntimos da consciência, e isto é tudo. O profundo significado de tal ou qual erro psicológico difere da compreensão pelo próprio fato de pertencer às diversas percepções ou experiências diretas vividas pelas diversas partes do ser unitotal. Pergunta: mestre, o homem que reencarna pode escolher o lugar e a família onde regressa com a consciência desperta? Resposta: com maior prazer, vou dar resposta a esta nova pergunta. Permita-se-me informar a todos os aqui presentes que aquele que possui o embrião áureo, de fato, também tem consciência desperta. Neste caso, lhe é dado eleger voluntariamente o signo zodiacal sob o qual deseja reincorporar-se, reencarnar-se, reencarnificar-se. Não obstante, não lhe é possível alterar seu karma. Poderia selecionar diversos tipos de nascimento, família, nação, cidade, etc. Porém, sempre de acordo com suas dívidas kármicas. Isso significa que poderia resolver pagar tal ou qual dívida de acordo com sua livre eleição, mas de modo algum poderia evitar estas dívidas. Só teria direito a escolher entre tal ou qual dívida quer pagar primeiro, e isto é tudo. Pergunta: mestre, o Bodhisattva caído perde seu embrião áureo? Resposta: esta pergunta é certamente muito original e por tal motivo convém que a respondamos concretamente. Faz-se necessário compreender que o embrião áureo é imperecedor, imortal, eterno. Assim, pois, o Bodhisattva caído pode aniquilar-se na nona esfera, passar pelo processo da destruição dos corpos existenciais superiores do ser. Entretanto, jamais perderia o embrião áureo. Este, depois da destruição radical ou aniquilação definitiva do ego, ressurgiria, voltaria à superfície da Terra, à luz do Sol, para reiniciar ou recomeçar uma nova evolução. Pergunta: mestre, ao Bodhisattva caído, lhe dorme consciência? Resposta: distintos amigos, é claro que, ao cair um Bodhisattva, ressuscitam nele as más consequências do abominável órgão kundatiguador, e, então, o embrião áureo, a consciência, vem a ficar indiscutivelmente engarrafado em tais fatores infra-humanos. O resultado é que a consciência, neste caso, perde uma boa porcentagem de sua lucidez habitual, ainda que não durma radicalmente. Pergunta: mestre, o homem que adquiriu a individualidade sagrada carece totalmente de desejos? Resposta: amigos, se alguém dissolveu o ego, se desegoistizou, indiscutivelmente se individualizou. Porém, o desejo é algo mais profundo. Poderia qualquer um dos aqui presentes eliminar o ego radicalmente e adquirir, por tal motivo, a individualidade sagrada e, no entanto, continuar com o desejo. Isto parece verdadeiramente paradoxal, contraditório e até absurdo, porém devemos analisá-lo um pouco. Amigos, o tempo reclama muitas coisas. Aniquiladas as más consequências do abominável órgão kundatiguador, ficam as fitas teleuginoras. Estas últimas podem conservar-se plenamente nos mundos suprassensíveis durante todo o período terrestre, se é que não nos preocupamos por desintegrá-las, aniquilá-las, reduzi-las à poeira cósmica. Obviamente, tais fitas, como de filmes vivos, correspondem certamente a todas as cenas do desejo, a todos os atos luxuriosos dessa e de todas nossas vidas anteriores, e, se não as desintegramos radicalmente, tampouco lograríamos o 100% de consciência objetiva, porque dentro dessas está enfrascada parte da consciência. Evidentemente, desintegrar tais fitas é um trabalho de ordem superior que só pode ser realizado com um machado de duplo fio, que figurava nos tempos antigos no centro de todo o labirinto sagrado, símbolo que muito poucos compreenderam e sobre o qual se escreveu em algumas obras pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas de forma mais ou menos equivocada. Em todo caso, a eletricidade sexual transcendente deve também reduzir a pó as fitas teleuginoras.
Já estão vendo os senhores, meus queridos amigos, quão difícil é poder dar à consciência plena lucidez e objetividade? É lamentável que a essência esteja tão enfrascada dentro de tal variados elementos subjetivos e infra-humanos. Desgraçadamente, muitos creem que isto de despertar consciência é coisa fácil e me escrevem constantemente queixando-se porque ainda não saem em corpo astral, protestando porque depois de alguns meses ainda não têm poderes, exigindo de imediato a capacidade para viver de forma lúcida e plena fora do corpo físico, etc, etc, etc. Comumente, os que iniciam em nossos estudos andam em busca de poderes e, quando não se transformam em indivíduos onipotentes de imediato, então buscam o caminho subjetivo do espiritismo ou se afiliam a diversas escolas de psique subjetiva com o propósito de conseguir instantaneamente as cobiçadas faculdades psíquicas. Objetividade plena implica em destruição radical de todo o inumano que carregamos dentro, aniquilação de átomos subconscientes, morte absurda da dupla natureza infra-humana, pulverização radical de todas as recordações do desejo. Assim, pois, queridos amigos, qualquer um pode ter conseguido a individualidade sagrada, sem que por isso esteja completamente livre do processo do desejo. Destruir as fitas teleuginoras e alguns outros princípios que mais tarde mencionarei, significa estipar de nossa psique até os mais ínfimos desejos. Pergunta: mestre, vale a pena exercer o direito de reencarnar uma vez que este tenha sido adquirido? Resposta: distintos cavaleiros e damas que me escutam, toda ilusão é permitida às almas reencarnantes. Contudo, é preferível exclamar com Jesus: Pai meu, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade senão a tua. Nos instantes em que converso com os senhores, aqui dentro deste estúdio da minha própria casa, que é a de vocês, veio-me à memória algo muito interessante. Sucedeu que, certa noite, fui chamado telepaticamente por um grupo de mestres da venerável grande loja branca. Abandonei o corpo físico e todas as partes de meu ser íntimo, integradas e revestidas com os corpos existenciais do ser, concorreram ao chamado. Flutuando no espaço, pousei suavemente sobre o terraço de um grande edifício. Receberam-me os adeptos da fraternidade oculta com exclamações de júbilo, dizendo: chegou o arcanjo Samael, e, depois dos efusivos abraços e saudações, fui interrogado da seguinte forma: tu, como avatara da nova era de Aquário, deves responder sobre a conveniência ou inconveniência de entregar à humanidade terrestre as naves cósmicas. É de grande responsabilidade vossa resposta. Ajoelhado, vi então, com meu sentido espacial, o uso que os terrícolas poderiam fazer no futuro com tais naves. O olho de Dagma permitiu-me então ver, dentro de tais naves, num futuro imediato, comerciantes, prostitutas, ditadores, etc., viajando a outros planetas do sistema solar, levando a discórdia a outros rincões do universo, etc., etc. Sentindo, nesses momentos, a responsabilidade que pesava sobre meus ombros, dirigi-me ao meu pai que está em secreto, dizendo: Pai meu, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Aquelas palavras vibraram nos 9 céus, de esfera em esfera, de mundo em mundo. Passaram os anos e tudo ficou resolvido. Meu pai, que está em segredo, deu a resposta adequada: seleção do pessoal humano. Entregar essas naves a certos grupos muito seletos da humanidade. Não é demais dizer a nossos amigos que já há certos grupos humanos isolados possuem esse tipo de veículos espaciais. Em uma região inacessível do Himalaia, onde jamais os invasores comunistas poderão chegar, existe uma comunidade de lamas que receberam certa quantidade de tais naves cósmicas, com os quais viajam a outros mundos do espaço.
Estes lamas que tiveram a dita de receber tão preciosos presentes são indivíduos sagrados, pessoas com o embrião áureo desenvolvido, seres que reencarnam. Assim, pois, amigos meus, nós devemos sempre fazer a vontade do Pai, jamais a nossa. Aqueles que se reencarnam podem escolher, de acordo com a lei do karma, as condições de vida que queiram, sem sair, é claro, da lei kármica. Mas é preferível que nosso Pai que está em secreto escolha para nós o mais conveniente. Pergunta: Mestre, tem-nos dito que os deuses também se equivocam? Quem seria então aquele que não se equivoca? Resposta: amigos, essa pergunta me parece verdadeiramente importante e vamos lhe dar conveniente resposta. Rogo atenção a todo o auditório. Só o Pai que está em secreto não se equivoca. Ele é infalível, onisciente e onipotente. Por isso é que insisto na necessidade de fazer a vontade do Pai, tanto nos céus como na terra. Quando nos esquecemos do nosso Pai que está em segredo, cometemos erros. Melhor é consultar e deixar tudo nas mãos do Pai. Pergunta: mestre, qual a diferença entre o embrião áureo e a consciência? Amigos, não existe diferença alguma entre o embrião áureo e a consciência, porque este é a mesma essência organizada, a mesma consciência objetivada, liberada radicalmente de todo o processo subconsciente. Pergunta: mestre, disse a mestra Helena Pletova Blavatsky que a única maneira de não sofrer neste mundo é deixar de reencarnar. Que nos pode dizer a respeito? Resposta: quero que vocês saibam, cavalheiros, que a felicidade absoluta somente é conseguida quando temos a Deus dentro. Poderíamos viver no nirvana, no mundo da felicidade, mas se não temos a Deus dentro, não seríamos felizes. Poderíamos deixar de reencarnar-nos e, se não temos a Deus dentro, tampouco seríamos felizes. Ainda que vivêssemos numa masmorra imunda, no meio das desgraças mais terríveis, ou estivéssemos nos mundos infernos, tendo a Deus dentro, seríamos infinitamente felizes. Não é demais recordar-lhes, amigos, que aí, nos mundos infernos, vivem alguns mestres de compaixão, trabalhando pelos decidamente perdidos, ajudando, auxiliando. Porém, como tem a Deus dentro, são felizes.